Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sou o professor Edjânio. Nós daremos prosseguimento à nossa aula de administração de sistema operacional 1 e nós estamos nesse momento tratando aí do conteúdo de sistemas de arquivos, beleza? Na aula passada nós abordamos até o conteúdo de operações de arquivos, tá? E nessa aula nós continuaremos a partir de formatos, ok? Tá, então basicamente, pessoal, um arquivo ele contém uma sequência de bytes, certo? Esses bytes são compostos por bits, né, em zeros e uns, tá? E de forma estruturada esses bytes aí representam diferentes tipos de informações, tá? Um texto, um vídeo, um áudio e etc, tá? E a estrutura de um arquivo, ela pode ser conhecida pelo núcleo do sistema operacional, no caso de arquivos referentes ao sistema, né, que são executados no sistema operacional, mas também podem existir arquivos que são reconhecidos apenas por suas aplicações, como por exemplo, um arquivo de um game, né, um arquivo de um editor de imagem, um arquivo de uma determinada aplicação online, né? Então existem essas gamas de arquivo, tá? E o núcleo do sistema operacional ele conhece aí poucos arquivos, tá? Uma vez que grande parte dos arquivos hoje necessitam de uma aplicação, né, para serem utilizados, tá? Mas o núcleo reconhece ali geralmente arquivos binários como executáveis ou algumas bibliotecas, né, que são arquivos secundários e necessários para a execução de arquivos maiores, tá? Arquivos mais complexos ou aplicações e softwares, tá? Então, muitas dessas aplicações elas necessitam de uma grande quantidade de arquivos para funcionarem. E esses arquivos têm seu nome biblioteca porque executam ali alguma conexão, algum serviço ou alguma função para aquela aplicação, certo? Tá? E os restantes dos arquivos, né, eles são aí vistos como sequências de bytes sem significado para o sistema operacional, mas possuem significado para suas aplicações, certo? E as aplicações elas definem formatos próprios, tá? Existem formatos que são públicos, que são aí tem determinados padrões de formatos de arquivos, mas existem alguns formatos que são públicos. Alguns formatos públicos, por exemplo, PNG, JPEG, né, GIF, TIFF, que são formatos aí mais comuns utilizados para imagem, tá? Onde muitas aplicações conseguem visualizar esses formatos. Mas existem formatos privados, né, que são formatos específicos para determinadas aplicações, onde você só consegue visualizar esses arquivos se você possuir a aplicação. Por exemplo, os arquivos do CorelDRAW e do Photoshop. Tá? CorelDRAW são arquivos do tipo CDR, certo? E Photoshop do tipo PSD. E só podem ser utilizados por essas aplicações, tá? Um arquivo CDR jamais seria aberto aí por um Paint, certo? Arquivos de texto, tá? É um arquivo muito comum, frequentemente utilizado aí para diversas funções, tá? A programação é uma delas, certo? Onde esses caracteres que representam texto, né? Muitas vezes eles podem aí gerar um código executável e gerar alguma função, aplicação ou software para determinado sistema, certo? Como por exemplo a linguagem HTML, que é uma linguagem aí de marcação que permite a construção de sites. E toda essa construção é realizada através da inserção de texto em arquivos específicos para HTML, tá? E onde o texto aí ele vai representar marcações para aquela página ou site a ser desenvolvido, certo? E muitas vezes esses arquivos de texto eles mudam as suas funções caso as suas extensões sejam alteradas também.
Lembrando que as extensões definem qual é o tipo daquele arquivo e, consequentemente, a função daquele arquivo, tá? Arquivos executáveis. É um arquivo que é dividido internamente em algumas seções, certo? Essas seções elas podem conter códigos, também podem conter tabelas de símbolos, tá? Que representam ali codificações e decodificações de caracteres, tá? Por exemplo, em determinado arquivo de texto, o caractere C pode representar uma função específica para uma linguagem de programação, né? O texto if, por exemplo, pode e identifica uma função lógica de linguagem de programação quando aquele arquivo é específico para a execução de softwares e códigos programáveis, tá? Podem existir lista de dependências, né? Quais são as dependências que o arquivo necessita para funcionar corretamente e ser executado corretamente, e aí uma gama de informações que irão depender, claro, das aplicações que esses arquivos foram desenvolvidos, tá? Um exemplo aí de um arquivo executável, tá? Onde nós temos o cabeçalho do arquivo, tá? E o cabeçalho da tabela de programas daquele arquivo, certo? Existem os segmentos, que são subdivisões desse arquivo, tá? Podem ser específicas para arquivos de determinados serviços, e dentro desses segmentos existem as seções, tá? Que são trechos de cada segmento que definem ali funções para o segmento, tá? Uso de arquivos. Arquivos são utilizados por processos ou rotinas do sistema operacional, certo? E esses processos e essas rotinas permitem ler e escrever arquivos, tá? De forma não volátil, no caso aí de forma permanente. Nós vimos na aula de memória que a memória RAM é uma memória volátil, os dados são apagados conforme o dispositivo é desativado, né? Já os arquivos permanentes, eles são não voláteis, devem ser armazenados aí em dispositivos que não irão excluir o arquivo após sua desativação, né? Após cortar a eletricidade, tá? E para que um arquivo possa ser utilizado, é necessário aí que exista uma interface entre o sistema operacional e o dispositivo, tá? Capaz de representar o arquivo de forma lógica, certo? E também um conjunto de operações que vão definir as funções daquele arquivo para o sistema operacional, certo? Abertura de arquivos. Para que seja necessário, né? Para que a gente consiga, na verdade, ler ou escrever dados em um arquivo, tá? Cada aplicação necessita, claro, abrir esse arquivo. E a abertura de um arquivo parece algo simples, mas, né, existe todo um procedimento a ser realizado pelo sistema operacional para que esse arquivo possa ser aberto corretamente, tá? Então existe aí uma estrutura, certo, que é capaz de armazenar esses arquivos e preparar aí, tá, memória RAM necessária, os dados necessários, né, as aplicações necessárias para utilizar aquele arquivo quando o mesmo for aberto. O procedimento para abrir um arquivo, certo? Ele é dado aí em 5 passos, tá? O primeiro passo é localizar o arquivo no dispositivo físico, geralmente é um hard disk, né? Um HD, certo? Então, para isso é necessário usar o nome do arquivo, que é seu identificador. Dentro dos milhares de arquivos existentes no disco, você tem aí o identificador do arquivo que vai diferenciar ele dos demais, certo? E o caminho também é importante, né? Podem existir arquivos com nomes iguais, mas localizados em diretórios e caminhos diferentes, certo? Então, o caminho vai definir ali a localização do arquivo, e o caminho, juntamente com o nome, permite localizar corretamente um arquivo no disco de memória, tá?
O passo 2 permite verificar se a aplicação tem permissão de leitura ou escrita, tá? Caso a aplicação possua permissão apenas de leitura, ela conseguirá abrir o arquivo, mas não alterar aquele arquivo. Para alterar um arquivo é necessário ter permissão de escrita, tá? Então, muitas vezes a aplicação vai conseguir abrir o arquivo, mas não vai ser possível fazer nenhuma alteração porque ela não possui autorização, ou no caso permissão, para alterar aquele arquivo, tá? Essa permissão ela pode ser dada aí pelo próprio sistema operacional, em caso de arquivos do sistema, mas pode ser dada também pelo usuário através do uso das aplicações, certo? O passo 3 é criar uma estrutura na memória do núcleo, tá? Para representar o arquivo aberto, certo? Então, o núcleo do sistema operacional ele vai ter uma referência para o arquivo e através dessa referência as aplicações aí conseguirão acessar o arquivo, tá? O quarto passo é inserir uma referência para o arquivo na lista de arquivos abertos pelo sistema operacional. Essa referência vai permitir que a aplicação acesse o arquivo diretamente, tá? E o quinto passo aí é devolver para a aplicação uma referência para a estrutura do arquivo, certo? Para que ela consiga aí fazer acessos simultâneos àquele arquivo e não apenas acessar em determinado momento e, consequentemente, perder a referência. Então, é interessante também manter a referência para o arquivo, tá? Formas de acesso. Uma vez que o arquivo é aberto, a aplicação ela pode ler os dados contidos nele, certo? Modificá-los ou escrever sobre esses dados, tá? Sobrescrever os dados ou escrever dados novos, né? Ou substituir ou adicionar, tá? Existem duas formas de acesso, certo? Acesso sequencial e acesso direto, que definem aí como as aplicações irão acessar os arquivos, tá? No acesso sequencial, os dados sempre são lidos em uma sequência, tá? Em uma ordem específica de informações, tá? E para cada arquivo aberto por aplicação existe aí um ponteiro que vai identificar a posição em que a aplicação se encontra dentro do arquivo, certo? Então, inicialmente o ponteiro ele se encontra no início da posição, né, na primeira posição, digamos assim, e a partir do momento em que o usuário edita aquele arquivo ou adiciona informações àquele arquivo, o ponteiro ele vai ali se movendo e referenciando especificamente o local em que a aplicação está realizando alterações ou a leitura do arquivo, certo? Um exemplo, tá? Então, nós temos um arquivo de texto simples, onde nós temos ali posições, certo? Essas posições são os números das letras, ou espaços, enfim, números de caracteres, certo? E o ponteiro ali ele vai identificar, né, a posição do arquivo através da posição dos caracteres, né, do número dos caracteres. Então, para que o usuário consiga inserir mais texto, ele vai ter que ali ir para a última posição, né, do arquivo, certo? É necessário ele passar por todas as posições, né, não escrevendo ou sobrescrevendo o arquivo, mas a aplicação ele vai ler, né, todo o arquivo até se chegar à última posição. Já no acesso direto não existe um ponteiro de referência, tá? Os arquivos eles podem indicar exatamente a posição em que a informação desejada está localizada. Esse método é mais rápido, é mais eficiente, é bastante utilizado aí em sistemas de arquivo de banco de dados, onde o tempo de acesso é muito relevante, tá? É necessário ter tempo baixo de acesso para levar aí desempenho e eficácia para algumas aplicações. Por exemplo, aplicações de tempo real, né? Por exemplo, mídia sobre demanda, tá? Uma Netflix, um Spotify aí, que os arquivos eles necessitam ser acessados em um tempo muito rápido
para devolver ali a informação ao usuário também de forma rápida, tá? Para que o usuário não sinta, né, o sistema lento ou possua aí atraso na comunicação. E controle de acesso. Tá? O controle de acesso basicamente define quem tem permissão para quê em um sistema operacional e, se tratando de arquivo, quem pode ler o arquivo, né, escrever o arquivo e executar aquele arquivo. Tá? Basicamente é dado por dois parâmetros, que são proprietário e permissões. O proprietário geralmente é o dono do arquivo ou um grupo aí de usuários que são também donos daquele arquivo. Tá? Já as permissões definem quais são as operações que o proprietário ou os proprietários conseguirão aí realizar sobre o arquivo. Tá? Um exemplo aqui do sistema operacional Linux. Foi utilizado aqui o comando ls-1, ls espaço "-1", certo? Onde especifica aí as permissões dos usuários, tá? Então tem usuário ali que tem permissão de leitura, read, representado pela letra R, tá? Tem usuário ali que tem permissão também de escrita, representado pela letra W, né? Write, escrita. E tem usuário aí que tem permissão de execução, representado aí pela letra X, né? De execute. Tá? A letra D ali representa um diretório, tá? Um tracinho único é um arquivo, letra D, ou um diretório, certo? Então, o primeiro usuário aqui ele tem, né, permissão para leitura, escrita e execução do arquivo. O segundo também. O terceiro só tem permissão para ler e escrever, não tem para executar. E o restante também, né, só tem permissão para ler e escrever sobre o arquivo. Tá? Esses arquivos aqui, ó, são de tipos diferentes, tá certo? Se vocês tiverem dúvida, né, envie uma mensagem ao professor que ele vai responder vocês, beleza? Aqui estão as referências, caso vocês queiram se aprofundar no conteúdo, tá? Espero que tenham compreendido. Até a próxima, bons estudos.